Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e domingou por aqui, um domingo aí movimentado pro Fogão, né? Um dia depois do jogo, falaremos do jogo. Vamos falar logo do jogo de ontem para depois entrar naquele assunto que eu sei que vocês querem, né? Negociações rolando, Mateuzinho, Luiz Henrique, vem ou não vem? Enfim, vamos falar da partida de ontem, que foi um jogo morno, né? Mais uma partida da pré-temporada do Botafogo com o Thiago Nunes, né? O Botafogo fez o que devia, inclusive o próprio Thiago Nunes analisou dessa forma, jogou o suficiente para vencer o Sampaio Corrêa, né? Primeiro confronto aí, histórico entre as duas equipes, mas foi uma partida que realmente não empolgou a atuação do Botafogo. O Thiago Nunes segue fazendo muitos testes na equipe e ontem foi a vez dos estreantes John no gol e Jefferson Savarino ali, atuando mais pelo meio, né? Aliás, boas estreias, diga-se de passagem. Vamos começar analisando o time aí pela defesa. Acabei de falar do John, que também não teve muito trabalho, mas passou segurança, né? Transmitiu segurança não só para o time, mas também para o torcedor alvinegro que conheceu o John, né? Pelo menos atuando no Glorioso. A defesa foi bem. O Newton, o Bastos, acho que o Bastos teve o seu melhor jogo até o momento, e também o Maciel deram conta do recado. Os alas também foram muito bem, né? Júnior Santos, inclusive, o Jacaré, o Raio, voltou a marcar, e o Hugo também teve uma boa performance, especialmente no segundo tempo, beleza? O Hugo que fez a assistência para o Júnior Santos, né, no primeiro gol. Galera, o meio de campo é que ainda tá ali meio que com algumas peças que não tem agradado ao torcedor, né? O Cauê teve uma atuação fraca, o Jacob Montes também uma peça nula, eu diria, né? O único ponto aí de vantagem é que talvez o Eduardo tenha tido uma atuação um pouquinho melhor, né? Mas ainda longe das grandes atuações que ele teve no ano passado, no primeiro turno, né, do Brasileirão. Savarino, como eu falei, ainda fora de ritmo. Segundo o Thiago Nunes, não era nem para ele ter jogado a minutagem que ele jogou, mas já demonstrou muita vontade, bons dribles, né? Enfim, assim como o Segovinha também acho que deu conta do recado. E o outro destaque da equipe foi Jefinho, mais uma vez, tendo uma boa atuação e sendo coroado no finzinho da partida com um belo gol, né? Assistência do Matheus Nascimento e um belo gol, terceiro gol do Jefinho aí, né? Na temporada, beleza? Então, gente, 2-0 é o que eu venho falando aqui, o placar é o que menos importa, mas a gente pôde, junto com o Thiago Nunes, fazer algumas observações e saber também que muita coisa precisa melhorar, né? Eu acho que é até importante isso. Perdão, a gente lembra no passado o quanto que o Luiz Castro sofreu no Campeonato Carioca. O Botafogo teve atuações muito ruins ano passado, mas a equipe depois foi se encaixando, né? Então agora a gente, já com esse aprendizado de 2023, agora em 2024, claro, a gente entende que o Thiago Nunes não tem todas as peças ali do tabuleiro, né, à disposição, está tendo ainda que insistir no 3-4-3 e ele está usando esses jogos para observação. Inclusive ele fala sobre isso na coletiva pós-jogo, que ele não quer nem falar assim de equipe alternativa, equipe reserva. Ele vai tentar a partir de agora, né, manter uma base ali de 7, 8 jogadores e ir testando ali de 3 a 4 jogadores a cada partida, né? Justamente para observar, fazer observações, né? Não só sobre os jogadores, mas também testando em diferentes posições, né? O Thiago Nunes tem feito bem isso, certo? Vamos ver, outra pergunta aqui que foi feita ao Thiago Nunes, sim, sobre os jogadores que estão sendo aí criticados, né? E o Thiago Nunes saiu-se muito bem, né? Deu uma blindada ali, especialmente Marlon Freitas e Eduardo, jogadores que tem recebido aí mais vaias, né, da torcida. Lembrando que o Marçal nem chegou a atuar ontem, né? Teve um desconforto muscular e ficou fora da partida. Mas o Thiago Nunes defendeu os jogadores, disse que ele não, assim, resumidamente, né, não vai muito na onda da torcida. A torcida, claro, paga ingresso, tem direito a vaiar, tem direito a protestar, mas ele disse que ele pode ser, na vida dele como técnico, já tomou várias medidas
impopulares, né? O técnico dificilmente agrada a todo mundo, né? Ele citou que o torcedor normalmente tem uma escalação na cabeça dele e, obviamente, que o técnico chega lá e escala um time diferente e acaba sendo ali o alvo, né? Também das críticas. Então ele falou da importância da liderança desses jogadores, e aí a gente lembra especialmente do Marçal, né? Que é visto como um líder ali do grupo, e falou que vai com eles até o fim, ou seja, resumindo, ele não está se importando, né, com o fato da torcida estar pegando no pé desses jogadores, tá? Falas aí do Thiago Nunes pós-jogo. Sobre o esquema 3-4-3, como eu falei, ele está esperando, né, naturalmente chegar um lateral, já vou falar sobre Mateuzinho, será que vai ser esse lateral? E aí ele está considerando realmente de mudar o esquema, né? Não ficar só testando o 3-4-3, até para o Botafogo ter alternativas durante a temporada, né? Gente, foi perguntado também o Luiz Henrique para o Thiago Nunes, né? O que ele achava tal, e o Thiago Nunes adotou uma postura bem sóbria, que aliás eu acho que deveria servir de exemplo, né, para o Botafogo em geral. Ele falou, olha, não tem nada confirmado, então não tenho nada que comentar, né, sobre o Luiz Henrique. Beleza, pessoal? O Botafogo fez o dever de casa, chegou aos 9 pontos, né, que precisava se recuperar, dar uma resposta imediata à derrota lá contra o Boa Vista. Lembrando que na terça-feira o Botafogo volta a campo no Newton Santos novamente, 9h30, contra a Portuguesa da Ilha, né, que tem um bom time. A gente espera aí que outros jogadores aí considerados titulares voltem a atuar, como o próprio Tiquinho Soares, né, um exemplo. Pessoal, vamos então, acho que já dá para ir para o assunto principal. Eu estou soltando até esse vídeo um pouquinho mais tarde hoje, no domingão. Primeiro que é domingão, né? E segundo que eu estava tentando apurar algumas notícias, algumas novidades aí sobre Mateuzinho e Luiz Henrique. Falando do Mateuzinho primeiro, ou Matheus França, né, como querem os empresários do jogador, o Textor, de fato, esteve ontem com o Rodolfo Landim. Noticiamos isso aqui ontem, foi amplamente divulgado lá no jogo do Flamengo, né? Foi 1-1, Flamengo e Orlando City, né? O Textor teve lá algumas curiosidades, né? Teve um garoto ali que se identificou como torcedor do Botafogo, naturalmente não estava com a camisa do Botafogo, porque o jogo era do nosso rival, mas aí ele se identificou ali para o Textor ficou até preocupado, poxa, que legal, tal, deixa eu te dar alguma coisa, e aí puxou um pin, né, do Botafogo, né, um broche do Botafogo com o escudinho e deu pro garoto, né? Perguntou de onde que ele era, ele falou, sou do Rio, né? Mas você mora no Rio? Ele, não, mora aqui em Orlando e tal. E aí trocaram uma ideia ali em inglês, naturalmente, e o Textor falou assim, pô, eu até queria estar aqui com alguma coisa mais do Botafogo, né? Mas tô aqui secretamente, né? E aí brincou até que, tipo, poxa, se pudesse eu vinha até com uma cueca do Botafogo, mas acho que nem assim eles iam deixar eu entrar. Foi um papo descontraído. O que teve um pouquinho de polêmica nas redes, e aí eu quero saber a sua opinião, eu vou dar a minha opinião, estou na onda do Thiago Nunes, pode ser que a minha opinião seja impopular, tá? Muito torcedor alvinegro não curtiu quando saiu a foto, né, do Textor com o Landim, né? O presidente do Flamengo estava com a camisa do Flamengo, o Textor ali, né, social, aquela roupa que é um uniforme dele praticamente, socialzinho, né, camisa azul, calça clara, e aí o Textor escreveu assim em cima, hoje eu sou Brasil, né, e muito torcedor alvinegro não curtiu essa fala, né, de que hoje eu sou Brasil, quer dizer, de que o Textor estaria torcendo para o Flamengo diante do Orlando. Eu entendo a galera que ficou chateada, né, mas eu não concordo, assim, não é a minha opinião. Zero, para mim, fiquei zero chateado. Olha que eu acho chato, né, quando a gente vê um representante do Botafogo, tal, alguma coisa. Eu acho que teria sido, de fato, ruim tentar aqui fazer um exercício de imaginação. Se, por exemplo, o Landim tivesse com uma camisa do Flamengo, uma bandeira do Flamengo, e o Textor saísse junto, assim, segurando. Acho que isso seria desnecessário. Mas ele falar que hoje eu sou Brasil, nada mais para a leitura que eu faço que assim, deixa eu, né, tipo, dar uma puxadinha assim, né, do Landim, até porque a gente sabe que o encontro deles foi visando, né, o encontro, o Textor foi até o Landim, visando negociar o Mateuzinho, trazer o Mateuzinho
para o Botafogo. Então, não vi problema nenhum dele colocar Hoje Eu Sou Brasil. Não é que o Textor fosse ali ficar torcendo para o Flamengo, sabe? Foi mais uma brincadeira até, assim, até porque ele não fala Hoje Eu Sou Flamengo, né? Hoje Eu Sou Mengão, aí seria desagradável se ele botasse alguma coisa desse tipo. Hoje Eu Sou Brasil, até porque a gente lembra que o Textor tem uma equipe também lá na Flórida, claro que não disputa, né, a Major League Soccer, mas que é o Florida FC, né? Então, de repente, né, ele não torceria para Orlando. Tô imaginando aqui, exercício de imaginação. Então, acho que o Hoje Eu Sou Brasil foi uma coisa muito mais, como disse o Depp, né, muito mais assim, tiozão da internet, né, que às vezes não entende tanto o sentimento do torcedor, né, mas não me magoou, zero preocupação. Acho normal o Textor ter ido a um jogo do Flamengo lá em Orlando. Ele tem não é segredo para ninguém que ele tem uma boa amizade com o Landim, né? Eles conversam semanalmente, né? Foi até divulgado isso, de assuntos até fora do futebol. Então, o fato dele ter uma boa relação com o presidente do clube, que é o nosso rival, para mim, até aí, tranquilo, né? Não me preocupou, mas entendo a galera que de repente vai escrever aqui embaixo dizendo que isso aí machucou, que o Textor estava errado, né? Enfim. Mas eu acho que nada mais é do que até uma jogada estratégica do Textor, né? Já que ele quer dar uma amolecida, né, no Landim em relação ao Mateuzinho. Falando agora da negociação propriamente dita, o Botafogo ofereceu 4 milhões de euros, né? Eu tinha comentado aqui ontem que o Flamengo queria 5 milhões, mais ou menos, né? Mas o Flamengo não tem interesse em manter o Mateuzinho. Ele hoje é a terceira opção de lateral direito do Flamengo, do elenco do Flamengo, né? E então o Flamengo vê com bons olhos, e da parte do Flamengo já deu ok em relação à negociação. O que falta é o jogador querer, né? E parece que o Mateuzinho, enfim, há pouco tempo atrás teve o interesse do Bragantino, no final do ano passado, com um salário 3 vezes maior. Ele não quis ir para o Bragantino, aí agora recentemente topou ir para o Corinthians, só que acabou que a negociação não evoluiu, né? Então, assim, a única maneira do Mateuzinho não vir para o Botafogo é se na reunião que vai acontecer hoje entre um dirigente do Botafogo, que não é o Textor, com o staff do jogador, o jogador realmente não quiser vir para o Botafogo. É a única maneira de dar errado, tá? Sinceramente, não é porque a gente é botafoguense, para ele é muito melhor como plano de carreira, já que ele não, tudo indica, né, não vai ser aproveitado, terceira opção lá do Tite, né, ele vir para o Botafogo, muito provavelmente ser titular, pelo menos por hora chegaria já como titular, depois para frente é outra história, né? E ainda tem a questão da Igor Holding, né? Toda a negociação que acontecer, igual o caso do Luiz Henrique, que eu já vou falar, sempre o fato do Botafogo pertencer à família Eagle Football, Igor Holding, vai abrir uma porta escancarada para o jogador jogar na Europa. Ah, mas o Mateuzinho só aceita sair para ir para a Europa, tal. Aí, se ele só quiser ir para a Europa, deixa para lá também. Acho que o Botafogo tem que se valorizar ao ponto de, assim, só vem para o Botafogo quem acolhe o projeto. Não adianta vir pensando só em Europa. E aí essa fala já serve para o Luiz Henrique também, né? Penso da mesma forma. O Luiz Henrique é um ótimo jogador, mas não é, né, o último, como é que se diz? Biscoito do pacote, né? Como se fala aí no popular. Ainda Mateuzinho. Então, a bola, né, a decisão está nas mãos dele, e é isso que a gente deve ter hoje ao longo, né, do dia, né? Ao longo do dia a gente deve ter uma posição aí entre Botafogo e Flamengo, já tudo certo. Quer dizer, o Textor utilizou, né, entre aspas, a boa relação, a boa amizade com o Landim para negociar. Então só falta realmente o staff do Mateuzinho dar ok, ele quer vir para o Botafogo. Agora, se ele não quiser, deixa rolar, e o Botafogo não vai ser o primeiro não do Botafogo para lateral direito, né? Já estamos aí com 5, aí seria o 6º não, mas a tendência de momento é que o Mateuzinho tope vir jogar no Fogão. Entraria no contrato essa questão dele futuramente ir para a Europa, né? A tendência seria essa, beleza? Gente, Luiz Henrique, tá? Ontem à noite, por volta de 8h15 da noite, o GE soltou uma notícia
de que a coisa estava ali, né? A contratação estava sob ameaça, né? Porque os empresários do Luiz Henrique estariam ali meio que contrariados, já que a princípio a negociação era com o Lyon, aí mudou, né? Seria 5 temporadas com o Lyon, aí mudou para 5 temporadas com o Botafogo, né? Então surgiu toda essa confusão, sendo que já na véspera o Textor já tinha falado até com o PVC, trouxe isso no conteúdo de ontem, né? Dando já como certo, e a gente já anunciou aqui, né? Como praticamente certo, o Luiz Henrique no Botafogo, maior contratação da história do futebol brasileiro em todos os tempos. Então veio essa notícia do GE e o Textor, muito rapidamente, como deve ser, foi ao Twitter, né, foi ao X e rebateu a matéria. Ele rebate a matéria dizendo que quem fez a matéria não estava ali, né, na casa do Luiz Henrique, né, vendo a negociação, então não estava sabendo os pormenores, tá? Então ele rebate isso. Mas também não chega a desmentir totalmente a questão de que o negócio não estava totalmente fechado, tá? O Textor disse o seguinte: o Luiz Henrique é um bom garoto, né? E que a gente deu aí, né, um tempinho para ele, junto com a sua família, tomar essa decisão tão importante. E aí a gente volta a ter aqueles fantasmas todos, né, recentes do Manafá, enfim, do jogador chegar a ser anunciado. Foi o caso do Manafá, não foi o caso do Luiz Henrique, mas praticamente, né, com as falas do Textor. E aí a gente vive esse fantasma todo de novo. O torcedor botafoguense agora só acredita realmente quando o jogador entrar em campo, né, com a camisa do Fogão. Vamos tentar entender. Uma negociação desse tamanho, né, a gente sabe, inclusive o Medeiros, da Medeiros TV, confirmou exatamente isso ontem, ela não é definida assim de uma forma tão rápida, né? O que eu acho que o Botafogo ainda peca é de já falar como se o jogador fosse do Botafogo sem estar totalmente a coisa selada, né? É óbvio que o Luiz Henrique é um cara novo, deve estar sofrendo pressões de todos os lados, né? O ex-clube dele queria muito que ele viesse para as Laranjeiras, Flamengo também estava na briga, clubes da Europa. Então, assim, existe uma pressão muito grande. A informação que o Medeiros traz, e que é um alento para o torcedor alvinegro, é que está tudo certo entre Botafogo e Betis, e também está tudo certo entre Botafogo e Luiz Henrique. Bases salariais, tempo de contrato, né? Tudo isso certo. O que está, teoricamente, aí faltando, né, ter uma definição, e que o Medeiros até comenta isso, é normal discutir cláusulas, né, de um contrato tão grandioso, histórico, né, que o staff do jogador ou o jogador quer ter garantias de um retorno para a Europa, né? Então, assim, não adianta só falar o Botafogo é da Igor Holden, o Lyon, o Crystal Palace e tal. Ele quer ter uma garantia, né, especialmente em relação ao Lyon, que seria a tendência, né, do jogador ir para o Lyon e não para o Crystal Palace, ter essa garantia, né? Então, assim, se o jogador vier, esse é o meu pensamento, eu acho que você vai concordar comigo, você que está assistindo. Se ele vier já pensando em Lyon, nem vem, entendeu? É a mesma coisa em relação ao Mateuzinho. Quer vir para o Botafogo só para ser uma escada, né? E uma escada daquelas escadas curtinhas, sabe? De 3 degraus. Não serve. Eu acho que não vale a pena, entendeu? Agora, se o jogador entende, como o Textor falou para o PVC, poxa, vai ser muito bom para minha carreira disputar uma Libertadores pelo Botafogo. Vai ser muito bom para minha carreira estar próximo do técnico da seleção brasileira, especialmente aí no caso do Luiz Henrique, né? Não do Mateuzinho. Se o jogador entende o projeto Botafogo, como o Savarino falou, né, na apresentação dele, beleza. Agora, se ele já vier pensando, vou no Botafogo, bate e volta para já voltar para a Europa, eu não acho legal. Eu acho que aí o Botafogo perde tempo, dinheiro e a torcida sofre junto, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente se apega, né? Quando o jogador mostra serviço, e a gente quer que eles mostrem, a gente acredita que eles podem mostrar serviço no Botafogo, e a gente quer que esse jogador venha com a cabeça no Botafogo. Não adianta vir para o Botafogo com a cabeça no Lyon, né? Simplesmente, né? Esteja ali alguns pensamentos no Lyon, beleza, né? A gente não vai negar que o interesse de todo jogador é jogar na Europa.
Então, basicamente é isso. Com relação ao Luiz Henrique, como eu falei, botei na thumb, né? Amanhã é o dia D, então hoje para Mateuzinho, provavelmente o dia D, e amanhã, provavelmente, o dia D para Luiz Henrique, para serem acertados esses detalhes. A gente confia, eu confio na experiência como businessman, como negociador do John Textor, para aparar essas arestas, saber amarrar bem o contrato, né? Fechar essas dúvidas que ainda existem, né? Botar os pingos nos is, né? Cruzar os T's, como se fala em inglês. E é isso, minha gente, tá? Então, basicamente, só mais um detalhe, né? Quando o Luiz Henrique atuou ontem pelo Betis, né, muita gente ficou ali também, meu Deus, então se ele está atuando é porque não tem nada fechado. Não é bem isso. A gente lembra que o próprio Chiquinho Soares também atuou, né, antes de vir para o Botafogo, já com tudo fechado. Então, há detalhes, claro, para serem acertados e a gente espera que se acertem. O que for melhor para o Botafogo, né? Estou entregando aí nas mãos de Deus, né? O que for melhor para o Botafogo, tanto em relação ao Mateuzinho quanto ao Luiz Henrique, que eles venham com vontade, com tesão de vestir a camisa alvinegra e aí depois, mais para frente, sim, pensar em Europa. Beleza? Galera, 21 minutos, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos botafoguenses para que mais pessoas conheçam a família Canal Botafogo Digital e que todos vocês tenham um grande domingo aí de muita paz, tranquilidade. Rio de Janeiro, tempo meio nubladinho, solzinho mentiroso, mas tá agradável, beleza? Aquele abraço, valeu, fogão sempre!